Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Whispers and Secrets of a Simple Life. Eu sou a Alexandre Cardoso e esta vai ser uma pequenina opinião sobre Percy Jackson and the Olympians, The Lightning Thief. Eu já li este livro em português. Eu gostei da história, mas nunca me puxou a continuar a ler. Contudo, no início deste ano fui visitar a Marisa, uma amiga dos livros, das leituras e das escritas, e como ela agora está a viver num sítio que tem uma grande Bertrand, acabámos por lá ir e encontramos estas edições super lindas, coloridas, que eu depois nos próximos vídeos irei mostrar. E ela acabou por me convencer a comprar os 3 primeiros livros, portanto, Lightning Thief, Sea of Monsters e The Titan's Curse. Acho eu. Eu já gostava dos filmes, ok? De 2000 e qualquer coisa, 2011, 2013, acho eu. Com o Logan Lerman como Percy. Mas realmente estou a gostar bastante do que a Disney Plus está a fazer com a série do Percy Jackson. E gosto muito da série. Estou mesmo investida na série para ver como é que as coisas se desenvolvem e terminam, porque já vi com a leitura de Sea of Monsters que eles mudaram alguma coisa. Mas realmente acabei por pegar nele. E como podem ver, tem muitas anotações. Também sou uma apaixonada pelos mitos gregos e pela história grega neste sentido. Acabei por realmente comprar e acabei por reler Lightning Thief. Ora bem, puxa muito mais a ler em inglês. Puxa muito mais em querer. Não sei se também é por causa da série, se também poderá ser aqui haver um efeito de doença por causa da série, mas realmente eu reli e reli num instante este primeiro livro. Gosto, aconselho, em português. Se tiverem facilidade, aconselho em inglês, porque realmente puxa muito mais a ler em inglês. Mas não vou falar muito dele. Lá está. Eu já fiz a opinião na altura, não sei se cheguei a fazer em vídeo, mas está no boa ou má crítica. Eu acho que dei uma boa crítica, uma boa opinião ao livro, mas lá está, é aquela coisa, até porque isto é um livro para miúdos, não é que eu tenha problemas com isso, eu leio livros miúdos, adultos, quer que seja. Mas realmente não sei se ou é as traduções ou que falha depois ali qualquer coisa. Quem tiver facilidade, aconselho a ler em inglês. E se quiserem comprar estas versões, porque as capas estão muito... Fazem-me lembrar, apesar de não ser o mesmo estilo, mas fazem-me lembrar as capas originais do Harry Potter, que realmente eram capas também assim meias animadas e cheias de pormenor. E portanto fazem-me lembrar. Estas não são as capas originais dos livros do Percy Jackson, do Rick Riordan, mas realmente são capas apelativas e cada livro tem a sua cor. E depois vão ver quando eu continuar a fazer as opiniões da saga. Vamos falar de Sea of Monsters. É um livro ligeiramente, acho que podem ver, um livro ligeiramente mais pequenino que Lightning Thief. E mete a história, portanto, é o segundo ano do Percy no Camp of Blood. Eles não sabem onde anda o Grover. O Grover está na sua quest, mas o Grover tem um poder muito interessante em que se ligou mentalmente, emocionalmente ao Percy, o seu melhor amigo, para lhe pedir ajuda, porque está numa caverna preso por um ciclope. É claro que depois, mais tarde, o Percy descobre onde ele está e vai salvá-lo, até porque depois esta quest, que não é propriamente dele, acaba por estar interligada com a quest de salvar o Camp of Blood, em que a sua proteção está a desaparecer. Porque a árvore em que a Thalia se transformou está a morrer. A morrer porque o Luke envenenou-a. Sem dar mais spoilers, é isto que acontece. A quest não é dele, é da Clarice, que é filha do Ares e é outra inimiga, entre aspas, do Percy. Mas como o Percy tem aquela coisa de ele sabe onde está, onde é suposto estar, ele sabe onde é suposto estar o Grover e toda uma série de coisas que vão acontecer, a quest acaba por ser dele. Nova personagem fofa. O Tyson. O meio-irmão do Percy, que eu já tinha gostado na série. Eu vi a segunda temporada antes de ler. Eu já tinha gostado do ator que fazia de Tyson, portanto acho que ele está muito bem escolhido para fazer esta personagem. E apesar de ele desaparecer no final do livro, não morreu, ok? Mas ele simplesmente desaparece. Vai na sua própria quest. Não, propriamente, mas sem querer dar spoilers. E ele consegue construir coisas e construir uma coisa muito especial para o Percy. E o Percy sendo um herói e sendo um herói do Olimpo, um herói grego, filho de Poseidon, acaba por necessitar, acho que nos próximos livros e nas próximas aventuras e nas próximas guerras e combates e tudo o que seja, precisar daquela prenda que o Tyson lhe deixou, que eu acho amoroso. Este livro começa de alguma forma com essa coisa toda e depois com a descoberta do... O Kyron é destituído, diretor do campo ou diretor de atividades do campo, e mete-se o Tantalus, que é outra personagem mítica das histórias, que mete a corrida de carruagens, ou chariots, eu não sei, chariots...
é tão mais grego do que carruagens em português, do que traduzido. Mas basicamente é uma corrida de carruagens ao estilo grego. Para ver quem é o próximo herói a ir na quest que é suposto para encontrar o Golden Fleece, o véu de ouro. A história do Jazão e dos Argonautas, se não estou em erro. Tem sido a minha leitura do pequeno almoço. Tem-me acompanhado, principalmente agora que consigo ler livros físicos sem apanhar chuva na paragem dos autocarros. E vocês perguntam, mas é demasiado voltar a ler Percy Jackson? E? Porque eu já me tenho apercebido de olhares dentro do autocarro de pessoas de... saibam ler inglês ou não. E eu acho que o Percy está a começar a compreender a importância do seu papel, porque ele fica a saber da profecia e começa a ter sonhos com o Cronos e começa a ter sonhos com uma personagem específica e que depois acaba por aparecer. Portanto, eu acho que ele começa a ter a noção de que é importante, seja para o bem, seja para o mal, ele é importante e, portanto, começa a compreender que tem que lidar com certas personagens e com certos momentos de uma forma um bocadinho diferente do que lidou até agora. É claro que ele só tem apenas 12, 13 anos, não é? Portanto, ainda está a aprender, ainda vai ter os seus erros, como é óbvio, mas ele está a aprender. E eu gostei muito dessa evolução na interação que ele teve com a Clarice no final do livro, e mostra que há essa evolução e que ele pode ser um líder numa futura guerra entre deuses e humanos, ou deuses e Half-Bloods, ou deuses e Titans. Está-me a falhar agora. É isso que o Cronos é. Ele é o pai dos Zeus e do Poseidon e do Hades e quer voltar à vida, e isso quer dizer que vai haver uma guerra entre titãs e deuses. E depois, é claro, entra a nova personagem, que eu não vou dizer qual é, mas eu acho que é óbvio. Quem já viu a série, para quem já viu, eu já não me lembro do segundo filme, se ela aparece no final do segundo filme. Mas no final da segunda temporada aparece. E vai ser interessante ver. Eu estou a ler outro livro antes de começar a ler o terceiro, mas mal termino, vou acabar de ler os 3 livros que faltam, o Titan's Curse e os outros 2 que estão ali para trás. São livros muito rápidos de ler, ok? Portanto, quem tiver miúdos com 12, 13, 14, 15 anos pode perfeitamente ler. É claro que com essas idades, se calhar, não há tanta facilidade de ler em inglês. Mas os livros eu acho que há todos. Há pelo menos os 5 primeiros, porque entretanto já descobri que o autor escreveu mais 2 ou 3 livros em que é suposto estar no secundário, por isso o Percy está vivo e de saúde. No final do 5º livro, que é supostamente o final desta história. Eu não sei se a editora que publicou os primeiros 5, acho que é Porto Editora, irá publicar os restantes, mas pronto, podem terminar a história por aí, podem continuar, podem não continuar, mas tem aqui uma boa história para colocar os vossos miúdos a ler, que é o que é necessário, principalmente. É ler, seja em português, francês, inglês, coreano, alemão, quer que seja. Mas se for em inglês, melhor, porque eu acho que puxa muito mais e é mais rápida, a narrativa é mais fluida do que em português, pelo menos disso eu lembro-me. Eu acho que era fluida, mas não era tão... aqui foi... por isso, aconselho. E claro, temos aqui um budding romance, o que eu mais não digo, não é? O segundo filme, que é basicamente o que está aqui. Tem algumas mudanças, mas é basicamente o que está aqui. Já saiu a segunda temporada. O que acontece na Ilha da Circe é diferente. Há uma batalha final entre o Percy e o Camp Half-Blood contra os apoiantes de Luke e o Luke. E é aí que aparece a nova personagem. E aqui é diferente. Quando as defesas do campo estão renovadas, acontece outra... Portanto, o verão vai acontecendo e acontece uma segunda corrida de carruagens. E depois é quando algo acontece, quando esta nova personagem aparece. Por isso é diferente. O último episódio é diferente do que acontece no final do livro. Por isso, aconselho. Se já leram o livro, digam. Se já leram os 2 livros, os 2 primeiros livros, digam. Vamos falar sobre eles. E se não leram, aconselho. Por isso... até a próxima. Tchau!